Pronto, então a gente tem aqui a gravação acontecendo, e aí essa é a ideia do nosso curso até então, né? Esse panorama aí inicial, tá? Bom, então, meu nome é Douglas, tá? O nome do curso de vocês é Eletroeletrônica Aplicada, né? Como eu já comentei. A ideia aqui é que a gente faça um panorama geral de algumas áreas da engenharia elétrica, tá? Eminentemente a nível técnico. A proposta é que a gente traga bastante aplicação dessas áreas, mas que a gente também lance mão de uma certa teoria, de alguns conceitos, para que a gente tente entender isso com uma propriedade maior. Né? A gente não quer simplesmente ver acontecendo, a gente quer entender por que as coisas acontecem dentro da área. Né? Bom, então, dando continuidade aqui à ideia, esse daqui é o nosso conteúdo como um todo, tá? Daqui a pouquinho a gente conversa um pouco sobre o que as pessoas que vêm fazer o curso técnico na instituição, e tem de ideia ou porquê, né? Se já tem algum contato com a área, se já trabalham na área, enfim, seja do ponto de vista de tecnologia, né? Engenharia como um todo, independente da área específica. Né? Então, é, a gente vai falar um pouco sobre o que a gente chama de eletrostática, mas muito rapidamente, tá? A gente se refere à eletrostática, a gente tá se referindo basicamente à carga elétrica que não está em movimento. Então, a gente tem uma ideia de força elétrica, de carga, isso está muito relacionado com o eletromagnetismo, tá? Que é ali o nosso terceiro tópico. Então, a gente visita um pouco de eletrostática, para a gente entender o que a gente chama de modelo atômico, muito rapidamente, só para a gente ter ciência de como que a corrente elétrica se forma, ou como que ela acontece, e é o nosso objeto de estudo mais denso e inicial, que é o segundo tópico, que é a eletrodinâmica, né? Que é a carga em movimento, ou seja, a gente está falando de corrente elétrica, né? A gente está falando de circuito elétrico. Então, para que a gente entenda aí tudo que tem hoje eletricidade, desde sistemas de potência, né, quer dizer, transmissão de energia, geração de energia, distribuição de energia, até esses telefones, computadores, monitores que a gente usa, todos eles, obviamente, têm eletricidade, são alimentados com energia elétrica. A gente tem que entender princípios básicos de circuitos elétricos. Tá? Então, esse é o tópico de estudo aí, que se refere à eletrodinâmica. Tá? Então, a gente volta depois um pouco ali em eletromagnetismo, porque a gente vai precisar desses conceitos para falar, evidentemente, de máquinas elétricas. Tá? Então, a gente estuda um pouco de magnetismo, volta em circuitos agora de corrente alternada. Quando a gente fala de circuito de corrente alternada, a gente está falando basicamente da parte de sistema de potência. Tá? Eu estou vendo aqui que alguém levantou a mão, né? Pode falar. Não é isso? Quem que levantou a mão aqui? Alguém levantou a mão. Ou foi sem querer? Eu não estou ouvindo, não, tá? Se quiser digitar no chat aí, eu não estou conseguindo te ouvir. Ou não sei se foi sem querer. É, Josué Antunes apareceu aqui para mim que levantou a mão. Professor, foi eu sim, mas foi sem querer, eu não consigo abaixar. Ah, tá. Tá bom. Deixa eu ver aqui. Não, se você clicar de novo, ó, é, geralmente funciona, né? Pode ser que tenha um atraso, alguma coisa assim, tá? Mas então tá certo. Se foi sem querer, eu vou continuar aqui.
Não precisa, né, não precisa apontar, não, tá? Se quiser falar, pode falar, não tem problema, não. Então vamos lá. Então a gente vai ver essa parte dos circuitos elétricos, a parte do eletromagnetismo. Essa primeira parte de eletrodinâmica aqui e a parte dos circuitos elétricos, ela é em corrente contínua, tá? A gente vai definir muito bem o que é isso, a gente vai conversar um pouco sobre isso hoje. Depois, aqui embaixo, em corrente alternada, né, uma outra perspectiva, é um outro tipo de corrente elétrica, geralmente tem outras aplicações, tá? E a parte de magnetismo, ela vai servir bastante para a parte de máquinas elétricas, né? Então, sempre que eu vou comentar hoje um pouco a respeito de algumas aplicações, mas sempre que eu tenho na indústria alguma ponte rolante, alguma estrutura de elevador, né? Enfim, a gente precisa, geralmente se utiliza alguma máquina elétrica, né, que vai transformar energia elétrica em energia mecânica, e é preciso que a gente tenha uma noção de como que isso funciona, enfim, uma noção de manutenção desses equipamentos, quais os problemas que eles podem apresentar, o porquê, né? Na verdade, quando você entende o funcionamento do ponto de vista de teoria e de prática, você vai inferir melhor quais os possíveis problemas, soluções e coisas desse tipo, né? Ah, Depois vem uma parte interessante aqui de instalações elétricas, né? E acionamentos. A parte de acionamentos está relacionada com como que você parte, como que você freia, como que você aumenta a velocidade, como que você diminui a velocidade dessas estruturas aqui, ó, dessas máquinas elétricas aqui. A parte de instalações é interessante por si só, porque você vai poder entender minimamente como que funciona uma instalação elétrica predial, né, no caso doméstica aí da sua casa, e eventualmente ter uma noção de como que funciona uma instalação elétrica industrial, né, como que é o padrão de entrada, como que é o ponto de entrega, né, como que é feita a medição, como que é feita a proteção, como que são feitos os circuitos, né, e assim por diante. E aqui, por fim, a gente vai falar um pouco de eletrônica, tá? Quando eu falo de eletrônica aqui, eu estou me referindo, em algumas situações, a sistemas de potência um pouco menor. É preciso que a gente entenda um pouco dessas placas de circuito impresso, né? Quer dizer, o que tem, às vezes, dentro de alguns eletrônicos aí do nosso dia a dia, tá? Como que eles funcionam, é um tópico que a gente não vai se aprofundar muito, mas é um tópico de interesse, de alguma forma ele fecha o conteúdo, né, de forma ampla. Tá? Bom, então esse é o nosso conteúdo, tá? Essa aí é a nossa proposta. É claro que cada tópico desse daí tem uma série de subtópicos, é, e, e aí ao longo do curso a gente vai entender melhor como isso aí funciona. Às vezes eu paro de falar um pouco assim, tá? Porque eu fico olhando aqui uma tela, outra tela, e às vezes o chat de vocês. Então, agora aqui, comentaram aqui uma questão interessante, né? Se a gente vai utilizar Arduino. Na parte de eletrônica, pode ser que seja uma boa saída, tá? Isso costume acontecer quando a gente está em regime presencial, né? A gente consegue, inclusive, com o Arduino juntar a parte de eletrônica analógica com a parte de eletrônica digital, tá? O desafio é a gente fazer isso em APNP, né, nessa situação de atividade pedagógica não presencial, tá? Mas existem alguns simuladores que a gente consegue sim utilizar Arduino e até outros circuitos eletrônicos, tá? Então a minha proposta é que a gente utilize sim alguns desses simuladores, tá? Então quer dizer, não diretamente uma placa Arduino, pelo menos enquanto a gente não tiver no campus, né? Mas alguns simuladores, a proposta é que a gente utilize sim, tá? Inclusive vai aparecer aqui na avaliação a utilização desses simuladores, tá? Então vamos mais. Olha só, é,
Essa daqui é a bibliografia proposta para o curso, tá? Só que aqui eu vou fazer uma observação bem importante, que é a seguinte. Eu estou colocando ali 2 livros. Esses 2 livros, eles vão ser utilizados na parte de circuitos elétricos, tá? Ou seja, eles vão ser utilizados basicamente na parte de eletrodinâmica, tá? Quando a gente for falar de instalações elétricas, eu vou colocar um outro livro aqui. Quando a gente for falar de máquinas elétricas, vou colocar um outro livro aqui. Quando a gente for falar de eletrônica, por um acaso, eu vou colocar um outro livro aqui. Então, esses livros aqui, eles vão tratar de circuitos elétricos, tá? Ou seja, basicamente a parte de eletrodinâmica. Só tem um detalhe aqui, na verdade, tem alguns detalhes aqui. Esse livro a gente não vai utilizar inteiro, de maneira alguma, tá? Então, é preciso que a gente tenha muito cuidado na hora de ler alguns capítulos desse livro, porque é importante que a gente leia alguns capítulos e algumas sessões. Naturalmente, eu vou indicar, tá? Porque tem muita coisa desses livros que a gente não vai utilizar. Agora, é uma bibliografia formal, né? Quer dizer, é um livro, porque, tudo bem, a gente assiste às aulas, a gente tem o material que o professor fornece e tal, mas um livro que foi feito, né, com a sequência de sessões, enfim, eu acho que às vezes é interessante a gente pelo menos ler um pouco, né? Por isso que eu estou trazendo alguns livros aqui. Agora, o IFES tem umas apostilas que foram confeccionadas ao longo de vários e vários anos. Esses cursos técnicos, eles existem na instituição há mais de 50 anos. Então, essas apostilas foram confeccionadas. E são apostilas boas, tá? À medida que a gente for estudando, eu também vou fornecer algumas dessas apostilas aqui. Tudo isso vai aparecer no AVA, tá? Então, quer dizer, é um conteúdo mais resumido, é um conteúdo que talvez seja uma leitura mais rápida e que talvez resolva o problema, tá? E mais resumido ainda, quer dizer, a gente vai diminuindo aqui um pouco a quantidade de informações, né? Isso não quer dizer que seja suficiente, tá? Na verdade, são opções. Seria esse material de aula aqui, que é esse PDF que eu estou utilizando agora, que eu vou fornecer também no AVA. Assim que acabar a aula, eu vou postar lá. Então, quer dizer, qual é o melhor cenário? O melhor cenário é você dar uma lida no livro, dar uma olhada no material de aula e dar uma olhada na apostila e assistir a aula, tá? Esse é o melhor cenário. Agora, se por um acaso houver algum problema com relação ao tempo ou com relação a alguma situação qualquer, aí, enfim, aí a situação é como, olha, tem a aula, tem o material do professor, tem a apostila, né? Enfim, a quantidade de informações aí vai aumentando, tá? Então, essa é a bibliografia dessa parte inicial, tá? Dessa parte inicial. Enquanto eu não colocar nenhuma indicação do livro no AVA e das sessões, vocês podem rever as aulas e ver esse material, que esse eu logo vou colocar lá no AVA, tá? A proposta do livro é a seguinte: existem bibliotecas virtuais de acesso livre para os alunos do IFES, tá? Então, a proposta é que eu coloque o link dessas bibliotecas virtuais lá, e aí vocês acessam o livro, tá? Quando eu colocar esse link, eu vou discriminar lá a seção, o capítulo e tal, né? Assim como quando eu colocar as apostilas, etc. Tá? O material de aula, claro que ele é todo utilizado, né? Então, essa daqui é a nossa bibliografia. As aulas, né, eu coloquei aqui só para a gente ter uma referência, mas elas vão ser às segundas, às 13 horas, né? E aí tem o link aí, que é esse mesmo link. Eu vou tentar manter esse link o curso inteiro. Como eu comentei, né, se houver algum imprevisto, alguma situação qualquer, a gente conversa no grupo e aí a gente troca o link ou a plataforma eventualmente. Mas essa geralmente é a mais estável, né, porque é do Google, e a gente tenta manter esse link aí durante todo o curso.
E aí, essa daqui é a proposta de avaliação, tá? A gente tem uma certa limitação aqui em razão do formato, né, em razão do APNP. Então, quer dizer, a minha proposta aqui é que a gente faça mais listas de exercício do que qualquer outra coisa, tá? Então, eu estou propondo aí 3 listas de exercício. Uma delas, que por sinal é a primeira, ela já foi discriminada com relação ao prazo lá no planejamento mensal que está no AVA, tá? Então, o conteúdo dela é com respeito a essas primeiras semanas de aula. Se eu não me engano, ela é para ser entregue na 4ª semana. Tá? Então, a gente vai ter 3 semanas de aula, mais a 4ª, e nessa 4ª ela vai ser entregue, tá? Cujo conteúdo seria do primeiro mês, nas primeiras 4 semanas do curso. Tá? Então, aí são mais 2, né, listas, a gente vai combinando esses prazos de entrega. Eu propus ali que a gente fizesse uma prova, né? Então, nesse caso, a prova ela seria feita de forma síncrona, né? Ou seja, no horário da aula nossa aqui, a gente abriria um ambiente ou no AVA, né? Ou, enfim, em algum lugar, provavelmente no AVA, né? Que a gente fizesse uma prova. Não necessariamente seria uma prova objetiva, pode ser que a gente abra um momento no AVA para você fazer o exercício, por exemplo, num caderno, né? E aí depois fazer a digitalização dele, enfim, a gente combina aí uma forma melhor da gente fazer isso. E aí, por fim, apareceu ali um trabalho computacional, né, para a gente diversificar um pouco essas avaliações, que provavelmente vai ser entregue no final do curso, no final do semestre, que pode estar relacionado justamente com aquelas aplicações de eletrônica e um simulador de Arduino ou coisa desse tipo. Tá? Isso a gente faz com o computador, aí geralmente faz um relatório rápido, né, com umas fotos do que foi realizado, enfim. E assim a gente fecha ali os 100 pontos do semestre. Tá? Bom, então essa é a ideia da avaliação, da bibliografia e do conteúdo. Tá? Pessoal, alguma dúvida aí, alguma questão? Mais algumas pessoas entrando aqui na sala. Até aí tudo certo, né? Vocês estão conseguindo me ouvir bem e entender também a proposta do que a gente vai estudar, né? Claro que o conteúdo em si vai ficar mais claro à medida que as aplicações forem aparecendo. Tá certo? É isso? Me dá um ok no chat aí, se estiver tudo bem, e a gente anda aqui para frente. Isso. Então, olha só, se a gente olhar para essas áreas aqui, todas elas vão ter algum tipo de circuito elétrico ou algum tipo de alimentação elétrica, né? Quer dizer, que vai totalmente ao encontro do que a gente vai se propor a estudar. Então, quando a gente fala em sistema de comunicação, né, a gente está falando desde um satélite até uma antena, até, por exemplo, o fato da minha voz sair daqui e passar por uma rede IP, né, por um protocolo IP, por uma rede de computadores, eventualmente passar por uma fibra ótica e chegar até o computador de vocês, enfim, sair de um cliente e ir para um servidor, né? Então, tudo isso é feito através de alimentação de energia elétrica. Há placas de circuito impresso, hoje em dia, uma quantidade de componentes muito grande numa área cada vez menor, tá? O que a gente chama de integração de alta escala. Tudo isso tem circuito elétrico, naturalmente. Né? Isso também está totalmente relacionado com a parte de computação, né? Seja quando você pensa em computador, mas você pode pensar também em smartwatches, né? smart glasses, smartwatches e tal. Então, naturalmente,
isso está envolvido com a parte de telefonia. Tudo isso precisa de ter, muitas vezes, uma alimentação na rede, uma bateria, que vai fornecer a tensão elétrica para que isso funcione. Tá? Além desses dois grandes tópicos aqui, a gente fala muito em sistema de potência no nosso curso, porque quando a gente se refere a sistema de potência, a gente está falando de, basicamente, geração de energia elétrica, transmissão de energia elétrica e distribuição de energia elétrica. Tá? A geração acontece lá na hidrelétrica, ou na termoelétrica, né, ou na usina nuclear, e através das linhas de transmissão, essa potência, né, essa energia, elas chegam até as cargas. Tá? Então, as cargas somos nós, né? As cargas residenciais, as cargas industriais, né? E aí a gente, muitas vezes, tem contato com algumas linhas de transmissão e linhas de distribuição. Essas que a gente vê mais comumente na rua, vou mostrar algumas fotos aqui, são linhas de distribuição. Tá? As linhas de transmissão são mais incomuns, né? São linhas longas, né? Que ligam, às vezes, distâncias maiores. Por exemplo, aqui na Grande Vitória, uma linha de transmissão, né, que a gente vê, cuja tensão é mais alta, quando você passa ali na Ponte da Passagem, atrás da UFES, ali tem uma linha de transmissão, né, de tensão mais alta do que essas linhas de distribuição que a gente vê nos postos. Tá? Naturalmente, isso também tem a ver com circuito elétrico, com engenharia elétrica de forma geral. Né? A parte de sistema de controle também é uma parte bem importante, bem interessante. Eu coloquei, inclusive, ela em vermelho aqui, porque quando eu falo de sistema de controle, eu estou me referindo à parte de mecatrônica, né, que justamente é uma parte que envolve a eletrônica, a elétrica com a mecânica, né, e aí muitas vezes a gente está falando da parte robótica, né, da parte automotiva. Então, é uma área muito próxima à área do curso de vocês. Tá? Isso envolve a parte de instrumentação. Então, muitas vezes na indústria, se você quiser medir o nível de um reservatório, né, digamos que você esteja pensando numa indústria de celulose, né, a gente está falando da Suzano, né, da Fibria, então é preciso que você meça a pressão de uma dada tubulação, a vazão de uma tubulação, o nível, tudo isso tem a ver com engenharia de forma geral. Né? Observa como isso pode ter a ver com mecânica, isso pode ter a ver com eletrônica, né, e tal. E essa instrumentação que pode ser feita muitas vezes com sensores, né, esses sensores eles são muitas vezes que a gente chama de ativos, né, e são alimentados, tá, com energia elétrica. Muitos deles, alguns princípios físicos de funcionamento são provenientes de princípios elétricos e eletrônicos. Tá? Então, toda essa parte de processos industriais, essas variáveis, está muito relacionado com a parte eletrônica, né, e tem relação com a parte industrial, com a parte mecânica. Né? Eu me referi à indústria de celulose, mas eu posso estar medindo a temperatura no alto forno, né? Eu posso estar falando de siderurgia, eu posso estar medindo o volume que eu estou colocando em um vagão, né? Ou em um navio de minério, enfim, né? Em mineradora e por aí vai. Bom, então aqui são algumas fotos, né? Só para a gente começar a conversar um pouco a parte de comunicação. Eu observo aqui um satélite. Por sinal, a gente observa aqui muito, muito claramente esses painéis fotovoltaicos, né, que é uma forma de produção de energia elétrica, tá, de corrente elétrica, através do que a gente chama de efeito fotovoltaico. Então, a gente tem aqui o que hoje se utiliza muito, né, está começando a haver a difusão nas casas, né, que a gente faz as usinas de geração para complementar o consumo de energia elétrica. Isso já acontece há muitos anos nos satélites. Afinal de contas, a gente não pode ter alguma ligação que não seja essa aqui, né, para gerar energia elétrica. Aqui a gente tem um robô, né? Isso aqui é um robô de patas, né? Esse robô ele é de uma empresa norte-americana chamada Boston Dynamics, que é uma empresa que tem produzido robôs de altíssima
com altíssima tecnologia. Esses robôs hoje, eles produzem robôs humanoides, né, que são robôs que têm a forma humana, e outros vários tipos de robô, como esse daí, que é um robô de 4 patas. São robôs de com várias propostas, tá? Por exemplo, um robô a patas, ele pode, de repente, passar em algum local muito acidentado, fazer algum resgate, né, de terremoto, enfim, coisas desse tipo. E os robôs, eles fazem coisas que a gente nem imagina, né? Hoje em dia, o comportamento, a inteligência artificial já leva a um comportamento muito natural de vários robôs. E aqui a gente consegue evidenciar muito essa questão da eletrônica, né? Porque o circuito eletrônico, o circuito elétrico, a parte de materiais para que isso aqui seja leve o suficiente, mas também pesado para dar estabilidade, a parte de automação, né, para que isso se movimente de forma correta, né, e tal. Então, tudo isso aqui está envolvido na nossa área de estudo, né, de alguma forma. Aqui, de novo, né, a parte de comunicação eletrônica, de computação, né, um smartphone, um computador, né, e aqui é um pouco do que a gente chama de engenharia clínica, né, que também tem bastante aplicação na parte da parte de fabricação desses dispositivos aqui. A gente pode ter aqui instrumentos para fazer exame, né, exame de imagem e tal, ou até alguns atuadores para fazer algumas operações remotas, enfim, tudo isso tem a ver com automação, com material, com projeto mecânico, com projeto elétrico, e que de alguma forma a gente vai estudar as bases desses processos aqui, tá? É claro que a gente não tem aqui escopo, né, quer dizer, tempo para estudar isso aqui tudo, né? Mas a gente vai tentar entender as bases de como isso aqui funciona. Aqui eu tenho um motor elétrico, né? Isso aqui é um motor de indução, né? Fabricante aqui WEG, né? Que é um fabricante nacional, mas que hoje já é uma multinacional pelo tamanho da empresa, né? Isso aqui é um motor muito comum na indústria, né? Então sempre que eu preciso fazer um elevador, uma ponte rolante, né? Eu posso usar um motor desse aqui. Aqui a gente tem uma integração muito evidente, né, da parte de eletromecânica, né, uma vez que tem aqui, claro, o projeto elétrico, porque ele transforma energia elétrica em energia mecânica, mas também tem um projeto mecânico, né, o projeto do eixo, o projeto da dissipação de calor, né, enfim, o balanço de energia, né, o atrito, enfim, o quanto ele aquece por atrito, o quanto ele perde energia, por exemplo, por barulho, né? Então, quer dizer, projeto acústico, projeto térmico, projeto elétrico, projeto mecânico do próprio design aqui do motor, né, e tal. Aqui é um grande robô de uma indústria automobilística, né, aqueles robôs que você imagina as soldas assim acontecendo. Então, de novo, aqui a gente evidencia muito a parte de construção mecânica com a parte de automação. Esse acionamento ele pode ser elétrico, tá, em algumas vezes, ele pode ser pneumático em algumas vezes, ele pode ser hidráulico em algumas vezes. Então, de novo, as coisas aqui elas se complementam e se juntam. Esse é um sensor de vazão, tá, de uma tubulação industrial aqui que eu havia comentado. Então, esse sensor ele engloba uma série de coisas, por exemplo, a parte de alimentação, né, elétrica aqui, naturalmente, a parte de eletrônica aqui dentro, há uma eletrônica fina aqui, muito integrada, a parte de comunicação, porque esses dados são mandados para uma sala de controle, como essa daqui, ó, em que você tem uma certa noção do que está acontecendo no seu processo, né? E aqui é um carro elétrico, né, um carro elétrico da Nissan, que é um outro objeto de estudo que envolve muita parte de bateria, né, principalmente, enfim, que está muito em voga, né, atualmente, já faz em alguns países aí, a partir de 2030, não fabricar mais carro a combustão, né, e, enfim, tem uma discussão acerca dessas questões aí, mas é um tema também atual e de aplicação nossa de alguma forma. Essa daqui é uma linha de distribuição, tá? Então, essa que eu me referi, que vocês tanto veem aí, às vezes passando nas ruas, né? Então, isso aqui de cima é o que eu chamo de distribuição primária,
tá? Isso aqui embaixo é o que eu chamo de distribuição secundária. Isso aqui é um transformador, tá? É uma máquina elétrica aí que a gente vai estudar, é um dispositivo elétrico que a gente vai estudar. Esse cara justamente tem como entrada este circuito aqui e tem como saída este circuito aqui embaixo, tá? Existe uma tensão nominal aqui em cima, geralmente é de 13,8 kV, né? 13.800 volts, e uma tensão nominal aqui embaixo, que geralmente é de 220 ou de 127 volts, que é essa tensão que a gente tem mais costume, né, de ter contato. Então, a gente também vai entender um pouco desse processo aqui. Esse sistema a gente chama de trifásico, tá? Aqui embaixo também tem um sistema trifásico, né? Tem 4 condutores, porque eu tenho aqui um condutor neutro aqui em cima, tá? Então, a gente também, de alguma forma, vai entender como que isso aqui funciona. Aqui eu tenho, na verdade, essa figura anterior, isso aqui é uma subestação aérea, tá? É uma subestação da concessionária de energia, que é a empresa que tem a concessão para fazer a distribuição de energia, por exemplo. No nosso caso aqui é a EDP, né? Então, isso aqui é uma subestação aérea, principalmente pela presença desse cara aqui, que é um transformador, tá? É um objeto de transformação de tensão. E essas daqui são 2 subestações também, são estruturas que a gente vai estudar, só que elas não são aéreas, naturalmente, né? Essa subestação aqui é uma subestação abrigada, tá? A figura de cima. Essa subestação abrigada é uma subestação do consumidor. Então, o consumidor, que nesse caso aqui é industrial, ele constrói essa estrutura aqui, tá? Então, tem aqui cubículos, né? Cada cubículo desse aqui, que cada divisória, cada baia dessa tem uma função muito bem definida. Aqui há medidores de energia, aqui há dispositivos de proteção, tá? E aqui há um dispositivo de transformação, que é justamente esse cara aqui, que é o transformador, né? Existem várias potências diferentes, isso faz com que ele tenha tamanhos diferentes, mas a proposta de um trafo, né, como é comumente conhecido no meio industrial, é mudar o nível de tensão elétrica, tá? Mudar o nível de tensão. Por exemplo, aqui ele entra em 13,8 e saem aqui 220 volts, né, ou 127 volts, que é a tensão que a gente mais comumente utiliza na nossa casa, tá? Aqui embaixo a gente também tem uma subestação, tá, muito maior. Essa subestação não é uma subestação do consumidor, tá? É uma subestação da concessionária. Aí comentaram uma situação aqui bem interessante, que erroneamente tensão é chamada de voltagem. Eu concordo plenamente, tá? Existem engenheiros que falam voltagem, tá? Assim, tecnicamente o termo tensão ele é muito melhor de ser utilizado, ele é mais correto, tá? Então, eu prefiro que seja tratado como tensão. A gente vai ver daqui a pouco. Na verdade, o que a gente vai chamar de tensão elétrica é o que muitas vezes a gente já ouviu falar como sendo DBP, né? Aquela diferença de potencial elétrico, tá? E, realmente, o termo correto, o termo que é mais técnico, é tensão elétrica, tá? É exatamente isso daí. Bom, então, essa subestação aqui de baixo é uma subestação da concessionária, tá? Então, aqui chegam, por exemplo, linhas de transmissão e saem linhas de distribuição, tá? Existem aqui também vários equipamentos, tá? Isso aqui são transformadores, observa que eles já são totalmente diferentes desse daqui. Eu vou ampliar um pouco essa foto aqui desse transformador para a gente ter uma ideia. Então, de forma geral, se a gente for comentar um pouco o que a gente chama de CEP, tá? Que é Sistema Elétrico de Potência, a gente vai ter esses dispositivos, né? Ou essas características aqui. Deixa eu dar um zoom aqui para melhorar um pouco. Eu tenho a geração de energia, que pode ser proveniente lá de uma usina hidrelétrica. Próxima dessa geração, eu tenho uma subestação. Essa subestação, geralmente, ela aumenta o nível de tensão,
tá? E aqui eu tenho a transmissão de energia. Isso é um circuito longo, tá, pessoal? Estou falando que às vezes a energia sai lá de Itaipu ou sai lá de Mascarenhas, né, que é uma usina razoavelmente grande aqui do estado, que fica lá embaixo do Andu, no noroeste do estado, né? Então, passa-se pela transmissão, depois eu tenho umas subestações aqui que vão abaixar esse nível de tensão, e aí eu chego nas distribuições, na distribuição de energia, né? E aqui o nível de tensão, de novo, ele começa a ser abaixado, né, até chegar no nível de tensão aqui que a gente utiliza, tá? É lógico que ao longo de todo esse processo aqui, podem haver outras inserções de energia, né? Podem haver outras fontes de energia, quer dizer, a gente pode ter aqui outra hidrelétrica, a gente pode ter aqui uma termoelétrica, ou até o que a gente chama de geração distribuída, né? Que é quando a gente tem a geração de energia próxima à carga, né? De maneira distribuída, quer dizer, uma usina fotovoltaica, uma usina eólica, né? O sistema, claro que é um pouco complexo, né? Existem aqui vários circuitos e tal, né? Mas de maneira geral é isso aqui que acontece. Isso aqui, pessoal, é só uma contextualização, tá? É só uma, uma tomada inicial aqui para a gente entender onde que a gente está pisando. Aqui, de novo, olha, os transformadores, né? Então, esse daqui é aquele transformador do consumidor, né? Daquela subestação abrigada, né? Você vê que é um transformador pequeno, tá? O principal método da gente especificar um transformador é através da potência nominal dele, tá? A unidade de potência aqui é o VA, tá? Ou volt ampere. A gente vai falar sobre isso. Para a gente ter uma ideia, esse transformador aqui deve ter na casa de alguns kVA. O que quer dizer isso? 1000 multiplicado por alguns VA. Né? Por exemplo, 500 mil, 300 mil, que a gente chama de 500 kVA, 300 kVA. Né? Isso aqui serve para uma edificação, tá? Uma edificação razoavelmente grande, industrial. Né? Por exemplo, o campus do Instituto tem alguns transformadores desse daqui. Agora, esse transformador aqui, ele é na casa dos milhões de VA. Né? Quer dizer, a gente está falando em mega, né? Não em quilo. Né? Lá a gente está falando em quilo, 500 kVA, kVA. Aqui a gente está falando de mega. Tá? Então é um transformador muito grande, observa que a pessoa próxima, né? Esses transformadores aqui, geralmente eles ficam nas subestações da concessionária, né? Por exemplo, aqui em Vitória, ali em Maruípe tem uma subestação desse tipo, né? Então, aqui a potência desse transformador é uma potência muito maior, né? A gente está falando de alguns mega, né? Então, 40 MVA, 50 MVA, 100 MVA e por aí vai, né? Existem algumas cidades do interior que a alimentação da cidade é proveniente de um, dois ou três transformadores desse daqui, tá? Então, quer dizer, se houver uma falta, né, quer dizer, algum tipo de falha nesse dispositivo aí, a cidade eventualmente fica sem energia elétrica, né, por algum tempo. Tá? É claro que quanto maiores as cidades, mais robusto é o sistema elétrico de forma geral, porque há uma série de redundâncias. O que é redundância? Vários circuitos que se ligam no mesmo ponto, né, em algumas situações, para que, de acordo com a classificação de carga, né, por exemplo, hospitais, enfim, precisam de ter mais robustez no fornecimento. Agora, cidades menores, a robustez é menor. Tá? Vocês vão observar ao longo do curso que o projeto de um transformador também é um projeto que envolve uma série de áreas. Tá? Aqui dentro, geralmente há um óleo. Tá? Esse óleo serve para fazer uma parte de isolação aqui dentro, tá? E também para resfriamento. Então, há um projeto térmico aqui de um transformador. Esse tanque aqui, por sinal, é um tanque de expansão desse óleo, tá? Por questões de aquecimento. Isso aqui são aletas, né, para
para evitar o aquecimento. Esse transformador aqui do lado, ele também tem um projeto térmico, tá? Isso aqui também são aletas. Naturalmente é um transformador menor, né? Mas ele também há aqui um processo de resfriamento. Existem outros transformadores, que são transformadores a seco, que não tem óleo, tá? Mas também há um projeto térmico aí para fazer o resfriamento desses dispositivos. O que ocorre é que existe uma coisa chamada efeito Joule, né? Que é o aquecimento do condutor quando tem uma corrente elétrica passando por ele. Então, aqui dentro, naturalmente, há uma série de condutores, e aí isso tudo pode aquecer muito, né? E aí, quando isso aquece, a gente tem um problema, pode ser que a isolação, tá, entre os condutores pode acabar, e aí pode ser que haja um curto, e esse curto pode provocar fogo, enfim. Então, a gente tem aí uma situação final aí, que é a explosão de um transformador, né? Ou fogo, né? Enfim. Agora, essa é uma situação muito extrema, tá? Isso aqui é um dispositivo extremamente robusto, né? Então, é claro que isso não acontece de uma hora para outra, tá? Em algumas situações, a gente às vezes ouve algum barulho, às vezes nas ruas, e acha que um transformador explodiu, tá? Pode acontecer, mas isso não é tão comum. O que acontece é que, às vezes, esse dispositivo aqui, ó, que é um dispositivo de proteção contra sobrecorrente, tá? Isso aqui se chama chave fusível, tá? O nome disso é chave fusível. Isso aqui tem um cartucho aqui, ó, que quando o fusível que tem aqui dentro se rompe, sofre uma pequena explosão aqui, ó, então dá um barulho alto, tá? Então, às vezes a gente ouve um barulho na rede elétrica e tal, acha que um transformador explodiu, mas nem sempre isso aconteceu. Pode ter sido uma chave fusível aqui que tenha desarmado, né, ou sofrido aqui uma pequena explosão, tá? Bom, aqui é a parte interna do transformador, tá? Claro que daquele transformador um pouco menor. Isso que a gente chama de parte ativa, né? A gente tem aqui muitas espiras, tá? Que são enrolamentos, tá? Esses condutores aqui são condutores de cobre, né? Vocês estão observando aqui, são cobre esmaltado, tá? Cada estrutura dessa aqui a gente chama de enrolamento e núcleo, tá? Tem três porque o sistema é trifásico, tá? Aqui é uma parte de construção, né? desse dispositivo aqui. Então, só para a gente ter uma ideia da parte que a gente chama de parte ativa, né, a parte que passa energia elétrica, a parte interna. E aqui, para a gente ter uma pequena ideia da parte eletrônica, né, quando eu falava a respeito de placa de circuito impresso, né, eu me referia a essas placas aqui. Né, quando às vezes a gente abre um dispositivo eletrônico, a gente vê ali uma série de componentes. Tá? Então, a gente vê ali, por exemplo, capacitores, a gente vê ali resistores, né, que a gente vai estudar bastante nos circuitos resistivos. A gente vê cristais, né, como esse daqui. A gente vê dispositivos aqui soldados, né, são dispositivos maiores, são chips, né, que geralmente eles têm aqui uma lógica digital interna, por exemplo, a placa de desenvolvimento Arduino, que tem ali um microcontrolador chamado ATmega, tá? Que tem um chip aqui para poder operar, né? Então, quer dizer, quando a gente fala de eletrônica, a gente fala de dispositivos de potência mais baixa, tá? Consequentemente, corrente elétrica mais baixa e tensão também mais baixa, tá? Quando a gente fala de sistemas elétricos de potência, geração de energia, transmissão de energia, distribuição de energia, motores elétricos, transformadores, geralmente as potências envolvidas são maiores, tá? E aí a gente vai diferenciar bastante o tipo de corrente elétrica envolvida da seguinte forma: geralmente a parte eletrônica vai operar no que a gente chama de corrente contínua, tá? E a parte de potência vai operar no que a gente chama de corrente alternada, tá? Naturalmente eu vou definir o que é cada coisa dessa. E aqui
por coincidência, né, essa daqui é a foto de uma placa de desenvolvimento Arduino, né, que comentaram aí mais cedo, tá? Então aqui, ó, esse daqui é o chip, né? Esse é o microcontrolador especificamente, tá? Para quem ainda não ouviu falar ou não tem muita experiência, eu posso fornecer algumas entradas, esse dispositivo, e ele vai me fornecer algumas saídas, tá? E essas entradas são processadas para que as saídas sejam alcançadas. Por exemplo, o que eu posso fazer com isso? Olha, digamos que eu quero automatizar alguma coisa na minha casa, tá? Digamos que eu queira bater palma e a luz apagar, né? Então eu posso colocar ali um microfone, que é um sensor de áudio, processar esse sinal quando eu bato a palma e, eventualmente, acionar um relé que vai estar ligado à rede elétrica para apagar a lâmpada, tá? Vamos ligar o ar-condicionado quando eu estiver na rua, para eu chegar em casa e ele está ligado. Bom, aí eu preciso de um módulo de internet que vai conversar com esse dispositivo aqui. Tá? Existem vários módulos, são chamadas shields desse fabricante aqui, ou de outros fabricantes, que conversam com essa placa. Tá? Então, pega um smartphone, programa um aplicativo nele, esse aplicativo conversa com esse módulo que está na minha casa, ligado na minha internet, ele recebe uma informação e fornece, por exemplo, uma informação para o meu ar-condicionado ligar ou desligar. Tá? Aí eu posso ter um módulo de saída infravermelho que vai fazer o papel do controle remoto, né? Ou está ligado na rede elétrica, eu vou ligar diretamente na rede elétrica. Tá? Então existem várias formas. Tá? Isso são questões domésticas, né? Está muito ligado ao que a gente chama de hoje em dia de automação residencial. Tá? Agora, existem algumas aplicações industriais que podem ser realizadas. A placa Arduino, ela geralmente é utilizada porque a gente chama de prova de conceito. Tá? Quer dizer, olha, dá para fazer, tá? Funciona. Mas em alguns ambientes industriais, pode ser que haja problemas, né? Então, quer dizer, ele não é tão robusto como um controlador industrial, tá? Mas para alguns ambientes controlados ele funciona. Então, digamos que eu queira fazer a leitura de um sensor de temperatura, né, e mostrar isso num display local ou mandar para alguma interface remota, numa sala de comando. Eu posso pegar um sensor de temperatura, tá? Por exemplo, um termopar. Existem módulos para condicionamento do sinal do termopar próprios para essa placa aí. Processo esse sinal e mando esse sinal para um display local dele, ou mando através de um módulo de internet, por algum protocolo de comunicação para alguma sala de controle. Tá? Tudo isso pode ser realizado. Então, eu coloquei essas fotos aqui em cima porque esses são, na verdade, os microcontroladores, né, ou os processadores, né, os chips, de fato, que funcionam, que fazem com que esses dados sejam processados. Né? Eu tanto falo em processar os dados, é aqui dentro que esses dados são processados. Né? É claro que hoje em dia isso é feito de forma digital, né? Existe aqui um conversor analógico digital nesse processo, tá? O dado ele é analógico, né? Ele vem do mundo real analógico, ele é digitalizado, tá? E o processamento é feito aqui dentro. Aí a pergunta, né, que às vezes acontece é como que é feito esse processamento, né? Até trouxe essa imagem aí, que é aquela brincadeira da Matrix e tal, porque se os dados são digitais, né, eles são, na verdade, uma grande sequência de zeros e de uns, que o computador, né, que o processador digital, ele entende. A gente, muitas vezes, não. Mas o computador digital, às vezes, entende. O computador entende, né? É o sistema binário, justamente isso. E aí, como que, de fato, você implementa isso, né? Porque como que você processa, como que você fala para esse dispositivo, o que eu quero que ele faça? Tá? Então, muitas vezes você vai ter uma interface de programação, tá? Então não adianta a gente querer fugir disso hoje em tecnologia de forma geral, tá? Se você for trabalhar com engenharia mecânica, se você for trabalhar com engenharia elétrica, com eletrônica, com automação, com metalurgia, você vai precisar de entender minimamente de programar alguma linguagem. Afinal de contas, hoje em dia não se faz nada mais com a mão, né? Você não vai fazer ali as coisas com a mão. Né? Claro que há situações de gestão em que você, às vezes, não tem tanto contato com a área técnica, tá? Mas quando você procura uma formação sólida, é preciso que você tenha uma boa noção de programação, de alguma linguagem,
que são assim comumente utilizadas na área industrial de maneira geral, né? Então existem aqui módulos programadores, né? E aí através de um software de programação você faz aqui uma série de linhas de comandos para que você receba o sinal, por exemplo, olha, recebi o sinal lá do meu sensor de temperatura. Olha, eu quero apontar lá na minha sala de comandos se a temperatura for maior do que 50 graus Celsius, né? 50 graus Celsius. Então, você precisa observar esse sinal, verificar o valor e falar, olha, se for maior do que 50, faça alguma coisa, né? Se for maior do que 50, faça alguma coisa. O papo do assembly aqui que comentaram, assembly é uma linguagem de baixo nível, tá? Linguagem de baixo nível significa o seguinte, que ela está mais próxima ao hardware do que ao software, tá? Tá mais próximo a nível de máquina do que ao nível do operador, tá? Então, as linguagens de mais alto nível, que são as linguagens mais intuitivas e mais fáceis, em que um comando faz muita coisa, elas estão sendo mais utilizadas hoje em dia, tá? Por exemplo, C Sharp, que está aí, né, ou C, né, ou o próprio Python, que hoje em dia está sendo utilizado para muita coisa, tá? Agora, existem aplicações específicas que se utilizam de linguagem de baixo nível, sim. Por exemplo, o próprio Assembly ou linguagem de descrição de hardware, né, que a gente chama de VHDL ou HDL, né, enfim, que vem de Hardware Description Language, quer dizer, que é uma linguagem de descrição de hardware. Meio que você monta hardwares baseado numa linguagem de programação para fazer uma determinada tarefa, tá? É natural que depende muito da onde a gente vai trabalhar, tá? Então, sempre que a gente faz um curso bom, a gente se propõe a uma formação generalista, né? O que isso quer dizer? É claro que se você for trabalhar com a manutenção de uma solda, pode ser que em algum momento você não vá utilizar isso, tá? Agora, digamos que você vai trabalhar, por exemplo, fazendo análise de dados de alguma situação qualquer, tá? Que pode ser, inclusive, da falha da solda. E aí você é um cara que entende da solda, como que ela funciona, o que ela pode dar problema, ou qual é o contexto dela, mas você precisa fazer uma análise de dados, quer dizer, pegar os dados do problema, tentar fazer uma projeção, tentar fazer uma regressão daquilo para entender quando que aquilo vai dar problema, para entender os fatores que levaram a esse problema. Quer dizer, imagina que é um profissional que tem muito mais conhecimento do processo como um todo, né? E esse cara, para fazer análise de dados, ele vai precisar de vai precisar de entender de algum software. Ele não pode riscar no papel, ele não pode pegar ali, riscar no papel e falar, ó, tá aqui o relatório. Né? Então, quer dizer, a quantidade de dados, né? Então, eu preciso que haja auxílio de algum software, tá? Então, a gente vai aí do Excel até, eventualmente, igual foi comentado, um assembly, né? Uma linguagem de hardware. É natural que linguagens de descrição de hardware de mais baixo nível são mais incomuns de serem utilizadas, tá? E linguagens de mais alto nível são mais comuns, tá? Mas a lógica, né, o princípio da lógica, olha, se isso faça aquilo, enquanto acontecer isso, faça aquilo. É preciso que você tenha noção, tá? Bom, então, vamos mais um pouco aqui. Então, pessoal, esse aí é um pouco, assim, do nosso contexto, tá? É um pouco do nosso contexto como um todo. Eu vou mostrar aqui agora uns dois vídeos, só para a gente conversar um pouquinho mais nessa ilustração, né, do que a gente está tratando. E aí a gente vai começar a falar um pouco sobre corrente elétrica e circuitos elétricos. Tá? Então, o primeiro vídeo que eu quero mostrar aqui para vocês é um vídeo acerca de manutenção de linha de transmissão. Só que essa linha de transmissão é o que a gente chama de linha viva, tá?
ou seja, a linha ela não foi desligada para que a manutenção seja feita. Então aqui há um desafio muito grande, né? E como que você vai a uma linha de transmissão sem que a linha seja desligada, tá? Então, deixa eu trocar aqui a minha apresentação, tá? Eu vou colocar a apresentação aqui do vídeo e a gente vai assistir o vídeo. O vídeo basicamente não tem áudio, praticamente conta aqui o processo. Eu vou falar aqui e a gente vai discutir um pouco sobre o que tem nesse processo, o que tem nesse vídeo, e a gente vai ver que tem uma coisa minimamente interessante. Então, deixa eu tirar aqui. Eu vou trocar aqui a janela. E vou colocar ele para cá. Pronto. Então, o que a gente vai ver aqui é o seguinte: é uma manutenção de linha de transmissão, tá? Uma linha viva, uma daquelas linhas que eu comentei, que são linhas longas, geralmente são linhas altas, né? Ah, e a gente vai entender aqui por que ele está fazendo isso, né? E como, principalmente, ele está fazendo isso. Então, olha só. O que esse cara está fazendo aqui? Olha só, ele está chegando através de um helicóptero em uma linha de transmissão de energia. Tá? A primeira coisa que eu quero que vocês observem aí é que ele está usando uma roupa ali específica. Né? Deixa eu pausar aqui. Ele está usando uma roupa metálica. Tá? Então, vocês estão observando aqui, né? Daqui a pouco a imagem vai ficar mais próxima. Ele está usando uma roupa, parece aquela roupa daquele, como é que é? Duende, alguma coisa lá. Né? É uma roupa metálica. Essa roupa metálica vai fazer com que a saúde desse cara seja preservada. Tá? Como que esse cara vai dar manutenção nessa linha de transmissão? Ele vai se aproximar dessa linha como se ele fosse um pássaro. Então, vocês já devem ter visto aí, em algum momento um pássaro em cima de uma linha dessas da rede elétrica, né, de distribuição. E esse pássaro, obviamente, ele não toma choque. Né? Por que esse pássaro não toma choque? Porque ele não fecha um circuito. Tá? É preciso que haja um circuito fechado para que esse pássaro tome choque. Nesse caso aqui, o que ele está fazendo é uma situação análoga. Então, observe que ele tem ali uma vara, né, uma estrutura, que ele está encostando na linha. Tá? O que ele está fazendo ali? Ele está fazendo o que a gente chama de equipotencialização. Ele está se equipotencializando a tensão daquela linha de transmissão. Então, se aquela linha de transmissão tem ali 500 kV de tensão, ele também vai ter 500 kV. Tá? Só que ele não tem diferença de potencial elétrico, né, sobre ele. Tá? Por quê? Porque ele não está encostando em mais nada a não ser aquela linha. Tá? Claro, ele está encostando aqui agora no helicóptero, né, mas o helicóptero não fecha circuito com ninguém. E essa plataforma que ele está aqui também é totalmente isolada. Né? Então, olha que situação. Agora ele consegue, sem muito problema, ficar sobre essa linha de transmissão aí e fazer manutenção nessa linha. Que tipo de trabalho que esse cara faz? Olha, ele pode desde limpar essa linha aí, até trocar um isolador, apertar um parafuso, coisa desse tipo. Tá? Pode ser que haja um acúmulo de sujeira sobre essa linha e esse cara tem que limpar. Tá? Às vezes, poeira, né, sujeira, chuva e tal, e esse cara tem que limpar isso daí. Então, o que ocorre? O que ocorre é que ele agora consegue ficar sobre a linha, né? E aí ele consegue deslocar, tá vendo? Ó? E é uma altura muito grande, né?
E ele vai chegar próximo aqui de uma extremidade que tem um isolador, né, que é a estrutura que isola a linha da torre, tá? E interessante, lá atrás tem outro passando, né? Tá vendo? Então, olha só, o cara tá aqui a 500 mil volts, não sei quantos metros de altura, mas ele pelo menos não está sozinho, né? Então, olha, e aqui ele vai se aproximar aqui de uma extremidade, ó, ele vai e vai fazer aqui alguma manutenção, vai trocar um isolador e tal, que é essa estrutura aqui, ó, que isola a linha da estrutura da torre, né? Afinal de contas, a torre não pode estar energizada, senão, enfim, a gente pode encostar nessa torre e sofrer um grande choque, né? Então, essa é a ideia, tá? Aí você me pergunta assim, mas esse cara ele está encostando em dois condutores, né? Ele está encostando em dois condutores. No entanto, esses dois condutores aqui são de uma mesma fase, tá? Eles têm a mesma tensão. Então, ele não tem aqui diferença de potencial sobre ele, tá? E aí o papo da roupa, né? Isso aqui é uma roupa metálica. Essa roupa metálica, ela funciona como se fosse uma gaiola de Faraday, tá? Uma gaiola de Faraday é uma estrutura metálica e pela própria construção dela, não há campo elétrico interno. Então, quer dizer, mesmo que ele não esteja submetido a uma diferença de potencial, poderia haver algum dano à saúde dele se ele fosse submetido a uma tensão muito alta, mesmo que ela não tenha diferença, né, a uma tensão pontual muito alta, porque o corpo humano tem moléculas polares, né, por exemplo, a água. Então, quer dizer, ele poderia sofrer algum dano à saúde. E se esse processo fosse feito abruptamente, também. Por isso que ele faz aquela aproximação e ele faz ali a equipotencialização. Tá? Então, feito o trabalho dele, ele pega o helicóptero dele e vai embora para casa. Então, quer dizer, no mínimo interessante. Né? Alguém já tinha ouvido falar a respeito desse tipo de manutenção, desse tipo de trabalho, desse tipo de manutenção em linha viva, né? Em linha de transmissão. E isso vai ao encontro do que a gente vai comentar aqui, afinal de contas, a gente vai estudar um pouco das tensões, né? E das correntes nessas linhas ali. Né? Pessoal, e aí? Né? Aqui algumas pessoas comentaram que é interessante, né? É interessante. Tomara que tenha um bom salário, né, para fazer um trabalho desse. Bom, e aí, um outro vídeo, né? Deixa eu parar aqui a apresentação. Eu vou mostrar aqui um outro vídeo. Agora, esse vídeo está mais voltado para geração de energia, tá? Então, esse vídeo é um vídeo promocional, se não me engano, é um vídeo promocional da GE, que é uma fabricante internacional de equipamentos elétricos, né, eletrônicos. Mas o que ela está mostrando aqui para a gente, e que é de interesse, é o seguinte: ela está fazendo aqui um vídeo promocional de uma turbina, tá? Da pá de uma turbina, que é a estrutura que fica ligada à máquina elétrica em uma hidrelétrica. Tá? Então, a hidrelétrica aqui em questão é a hidrelétrica de Três Gargantas, que é a hidrelétrica chinesa, que em alguns aspectos superou a Itaipu como a maior hidrelétrica do mundo, né? A Itaipu, ela é binacional, né? É a maior do Brasil. Se você considerar uma usina só, Itaipu é a maior do Brasil. Só que ela, na verdade, ela é binacional, né? Porque ela gera metade para o Paraguai e metade para o Brasil, né? Então, há essa participação aí, parte do Paraguai e parte do Brasil. Na verdade, Itaipu fica na divisa, né? Fica ali em Foz do Iguaçu, a divisa, na verdade, entre Foz do Iguaçu e Cidade do Leste. A sala de controle da usina, né? Fica exatamente em cima da fronteira. Você consegue colocar um pé de um lado e um pé de outro, na verdade. Né? Então, aqui, esse vídeo, né, ele vai mostrar um pouco da estrutura de uma usina hidrelétrica. Tá? Então, eu quero chamar a atenção aqui a barragem, tá? O lago que é feito, o duto forçado,
que é aonde passa a água que vai gerar energia, que vai para a turbina, que está ligada à máquina elétrica, tá? E aí, então a gente vai observar aqui algumas dessas questões. Então, ó, observa aqui. Aqui a gente tem a barragem, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre geração de energia, há uma discussão aqui grande acerca do impacto ambiental que isso causa, e realmente penso que tem que haver essa discussão. Apesar de haver um impacto ambiental relevante, a hidrelétrica, né, a geração hídrica é considerada geração renovável, né? Afinal de contas, há um ciclo da água. Então é feita uma barragem, tá? Em um rio geralmente que é caudaloso, né, e profundo. Então, aqui é feita uma estrutura chamada duto forçado, tá? A água, então, que gera energia passa por esse duto aqui. Aqui tem uma estrutura que vai geralmente diminuir o diâmetro desse duto, observa, como se fosse um caracol, tá? Vai aparecer aqui, ó. Olha aqui. E aí, desse caracol, a água vai tocar as pás de uma turbina, tá? Existem vários tipos de turbina. Essa estrutura em laranja aqui é a turbina. A gente pode ter vários tipos de acionamento da turbina, né? Enfim, depende muito do perfil do rio, tá? Tem rios que têm mais areia, tem rios que têm menos, enfim. Isso acaba provocando um processo chamado cavitação, tá? Que é uma deteriorização da própria turbina. E aqui essa turbina ela tem um eixo acoplado a uma máquina que está aqui em cima, que é o gerador elétrico. Essa estrutura aqui em amarelo e azul, aqui, isso aqui é chamado de distribuidor, tá? Isso aqui pode ser movimentado via sala de comando, de maneira que a água entre mais ou menos aqui, para que a geração, enfim, para que gire mais rápido ou mais devagar e haja mais geração ou menos geração de energia. Aqui é o vídeo promocional, então a GE está falando dessa turbina aqui especificamente, que é o que ele está chamando de X-Blade Runner aqui. Isso aqui é só um perfil, né? E aqui em cima, então, a gente tem a máquina elétrica, tá? Então isso aqui é um gerador, tá? Um gerador, geralmente um gerador síncrono. Aqui é um projeto de engenharia fantástico, né? Já fica claro, né? Porque você tem uma junção aqui de mecânica, de elétrica, né? Porque, observe, isso aqui é o gerador, né? Essa estrutura inteira é o gerador. É isso daqui que a gente chama de rotor, né? Que é a parte que fica girando, e isso aqui que a gente chama de estator, fica fixo. Então, olha a distância, como é pequena aqui, né? Ou seja, há um alinhamento muito bem feito, né? Perfeito desse eixo aqui, né? E aqui a gente vai ver o tamanho dessa máquina, para a gente ter ideia. Olha as pessoas aqui em cima, né? Por isso que eu digo que é muito bem feito. E aqui são vários, cadê? Vou voltar no finalzinho aqui. Vários e vários geradores aqui desse tipo. Cadê? Aqui, ó. Olha aqui em cima. Então, são vários geradores aqui. Isso aqui, naturalmente, é abrigado, tá? Tem uma construção civil aqui, e a gente chama de sala de máquinas, por sinal. Tá? Então, por exemplo, em Itaipu, a gente tem aqui 14 desses geradores, né? 7 geram para o Brasil e 7 geram para o Paraguai. Tá? Então, assim, faz parte aqui do que a gente vai, estudar de alguma forma, né? Todo o nosso contexto de estudo aqui está em algumas dessas aplicações. Tá? Bom, então, vamos voltar aqui rapidamente para o nosso papo de eletrostática e eletrônica, tá? E eletrodinâmica, né? A gente vai conversar um pouco aqui e já pensa em caminhar ao final da aula, a gente está chegando às 3 horas, né? Mas vou aproveitar um pouquinho desse tempo aqui para a gente falar um pouquinho de eletrostática e eletrodinâmica. Bom, para a gente entender como que tudo isso aí funciona, tá? A gente tem que entender de onde que vem uma coisa chamada corrente elétrica, né? Então, eu imagino que muitos de vocês já tenham estudado alguma coisa a respeito, então a ideia aqui não é
tomar muito tempo no desenvolvimento aqui de modelos atômicos, etc., né, só para a gente ter uma ideia geral do que a gente precisa e resolver problemas de circuito. Isso aí sim é interessante para a gente. Então, há aqui um contexto histórico, né? A eletricidade, na verdade, ela tem origem aí na Grécia Antiga, em 500 anos antes de Cristo, né? Então, desde lá já se observava o fenômeno elétrico, né? Sem, naturalmente, ter toda a ciência do que acontece hoje. E durante muitos anos, né, houve uma verdadeira idade média aí nesse processo, né? Em que a evolução da área não aconteceu, mas que lá no século XVII, depois XVIII, XIX, né, XX, as coisas foram melhores explicadas. Tá? Então, muito do que a gente estuda remonta-se, na verdade, aqui em torno de 1700, depois 1800, quando houve aqui, por exemplo, por Coulomb, uma observação de atração e repulsão de corpos que estão eletrizados, quer dizer, corpos que não estão em estado neutro, né, eles têm carga elétrica. Tá? Essa carga elétrica, né, inicialmente pensou-se ser um fluido, né, mas na verdade chegou-se à conclusão aqui que era uma carga, né, que através do atrito entre dois corpos muitas vezes acontecia esse processo de eletrificação. Tá? E aí a corrente elétrica em si, que é o movimento ordenado dessas cargas, foi descoberta, né, e produzida aqui em torno de 1800, através da pilha, né? E aí a explicação, de fato, para essa carga, né, que é a proposta do modelo atômico dos elétrons, chegou depois, lá já no final do século XIX. Existe aqui um vídeo, tá? Esse eu não vou mostrar, é um vídeo mais longo, então se vocês quiserem dar uma olhada aqui, é um vídeo sobre o contexto histórico da eletricidade, tá? É bem interessante. É claro que não tem aqui conteúdos técnicos e tal, é uma coisa bem lúdica, né, para entender um pouco de como que esse processo aí aconteceu. Tá? Mas o que nos interessa é esse modelo aqui, né, em que a gente tem aqui um átomo, é um modelo aceito até hoje. Existe aqui uma estrutura externa, né, chamada eletrosfera, onde ficam os elétrons, que são partículas de carga negativa, né, e aqui dentro uma estrutura de carga positiva e carga neutra. Né. A corrente elétrica é justamente o movimento desses elétrons aqui. Tá? Como que esses elétrons vão se movimentar quando eles são excitados, né? Quando eles são colocados sob justamente uma diferença de potencial elétrica, né? Ou sobre uma tensão. Tá? Então, a ideia dessa teoria aqui trata com uma carga bipolar, quer dizer, a carga pode ser positiva ou negativa. A quantidade de cargas ela aparece sempre de forma discreta. O que é isso? Significa que ela não pode assumir qualquer valor. Ela assume múltiplos de valores específicos, né? Que é a carga de um elétron, que é a carga elementar, que é essa carga aqui, uma carga muito pequena, né? 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb, que é a unidade de carga. Tá? Bom, e aí os efeitos elétricos, né, eles são atribuídos aqui ou ao movimento ou à separação dessas cargas. Né? Quando a gente tem movimentação de carga, a gente tem a corrente elétrica. Quando há, de alguma forma, separação de carga, a gente tem a eletrificação de um corpo. Né? Então, esse cara aqui, que é o elétron, que está na eletrosfera, ele é que vai se movimentar entre átomos para que seja formada a corrente elétrica. Tá? Então, a gente tem aqui o fato do deslocamento de prótons não ser usual, né, a não ser que haja algum tipo de fissão nuclear, que é um processo um tanto quanto custoso. E os elétrons livres, eles são definidos, então, de maneira que quando um átomo recebe uma certa energia, e essa energia ultrapassa um valor específico, os elétrons das últimas camadas da eletrosfera,
eles vão então abandonar essas órbitas e vão orbitar os átomos vizinhos. Então, essa movimentação aí é o que forma a corrente elétrica. Tá? Então, a corrente elétrica é um movimento ordenado desses elétrons livres. É natural que existem materiais, existem elementos que têm muito mais elétrons livres do que outros, né? Daí a gente tem os condutores, os semicondutores ou os isolantes. Tá? Então, se a gente considera a temperatura ambiente, a gente pode classificar, sim, materiais de acordo com essas três grandes classificações, né? Condutores, isolantes e semicondutores. Então, os condutores são basicamente os metais, né? Então, os circuitos elétricos, eles se utilizam basicamente de dois elementos, né? De dois materiais, ou o alumínio ou o cobre, tá? Geralmente, circuitos de distribuição de energia, circuitos de transmissão utilizam alumínio, esses cabos que a gente vê na rua, que são cabos claros, né? E os circuitos de instalação elétrica, industrial, residencial, se utilizam de cobre. Tá? Eles têm propriedades parecidas, algumas diferenças, e eles são condutores de energia elétrica. Né? Então, eles têm uma quantidade muito grande de elétrons livres, né? E eles vão oferecer uma baixa resistência à passagem de corrente elétrica. A gente vai definir daqui a pouco o que é conceitualmente essa resistência elétrica. Agora, se existem menos elétrons livres, né, ou seja, necessária uma energia maior para que haja a mesma circulação de corrente ou de elétrons livres, a gente está falando de materiais isolantes, né? Então, a gente está falando, por exemplo, de materiais como borracha, né, papel e por aí vai. E ainda à temperatura ambiente, existem aqui os semicondutores, que estão aí realmente em nível intermediário, tá? E que eles têm uma aplicação importantíssima na humanidade de forma geral. Afinal de contas, toda a eletrônica dos últimos 50, 60 anos se baseou em semicondutores. Né? Então, a gente está falando de silício, está falando de germânio, tá? A questão aqui é que eles oferecem um controle muito interessante da corrente elétrica, justamente por esse nível intermediário. Então, se há um controle, a gente consegue produzir correntes e tensões como a gente quiser, para diferentes fins. Tá? Então, dispositivos eletrônicos hoje que formam computadores, telefones, televisões, monitores, smart, tudo que você imaginar, watches, glasses, né, fones, são feitos de dispositivos baseados em semicondutores, tá? Então, por exemplo, fala-se muito ali na Califórnia, né, na região norte ali, a região de São Francisco, né, em Vale do Silício, tá? Por que o nome é chamado Vale do Silício? Porque ali tem as principais empresas de tecnologia, né? A gente está falando de quê? De Apple, de Google e mais uma série delas. E como são empresas de tecnologia, trabalham com tecnologia, fala-se muito em silício, né? Porque Vale do Silício, porque o silício está totalmente relacionado com tecnologia, né? Na produção de hardware e tal. Mesmo que haja hardware sendo produzidos em outros locais, ali convencionou-se chamar em Vale do Silício pelo aglomerado de empresas de tecnologia. Tá? Existe aqui uma outra classificação, tá? Mas ela não se enquadra numa situação de temperatura ambiente, tá? Que são os materiais chamados supercondutores. Tá? Na verdade, eles podem ser semicondutores ou alguns condutores a temperaturas muito baixas. Tá? A gente está falando de menos 50 graus Celsius e por aí mais um pouco. Há pesquisas no Brasil nessa área, né? Por exemplo, alguns substratos de carbono, cerâmicos, né? O grafeno, por exemplo. Existem laboratórios que trabalham com isso. Ainda há um custo energético muito grande para se obter esse material, dada a temperatura, né? É preciso gastar muita energia para chegar nessa temperatura.
ainda é muito incipiente do ponto de vista de aplicação, né? Há pesquisas promissoras, mas ainda há poucas aplicações. Bom, então, a temperatura ambiente, a gente está falando aí basicamente desses três grandes grupos. Tá? Então, aqui a gente começa a definir, então, carga elétrica, tá? Que é o múltiplo da nossa carga elementar, que é a carga de um elétron. Tá? Então, quando a gente tem aqui um valor de N, que é o número de elétrons em falta ou o número de elétrons em excesso, a gente tem aqui uma carga em um corpo. Tá? A carga elementar, como eu já comentei, é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. E o Q aqui nessa expressão seria a carga total de um corpo. Tá? Coulomb, então, é a unidade para a carga elétrica. Ela é muito utilizada nesses submúltiplos aqui pequenos. Tá? Então, tenham atenção a esses prefixos, né? Mini, que se refere a 10 a menos 3, micro, se refere a 10 a menos 6, nano, se refere a 10 a menos 9, e pico, que se refere a 10 a menos 12. Tá? Por quê? Que é muito pequeno? Porque a carga elementar, a carga de um elétron, naturalmente, é muito pequena. Né? Bom, então, a partir do conceito, né, ou da ideia de carga, do modelo de carga, a gente pode definir algo como um potencial elétrico. Tá? Então, quanto mais cargas positivas um corpo tem, maior é o seu potencial elétrico. Quanto mais cargas negativas o corpo tem, menor é o seu potencial elétrico. Então, um potencial elétrico pode ser visto como sendo uma grandeza que determina o potencial de um corpo atuar sobre o outro por meio de uma força elétrica. Essa força elétrica pode resultar em movimento ou não. Quer dizer, se eu tenho um potencial elétrico negativo, eu vou atrair um potencial elétrico positivo. E o potencial elétrico negativo, né, vai atrair o positivo e o positivo vai atrair o negativo. Quanto mais carga positiva, maior o meu potencial. Quanto mais carga negativa, menor o meu potencial. Essas questões de atração e de força elétrica, elas vão ser vistas na parte de magnetismo com mais propriedade. Tá? Aqui eu quero que a gente tenha essa ideia de potencial maior para cargas positivas e menor para cargas negativas, para que a gente chegue ao conceito de tensão elétrica. Então, essa aqui é a situação. Né? Digamos que haja um corpo aqui eletrificado positivamente e um corpo aqui eletrificado negativamente. Tá? É claro que, se eu fizer uma ligação aqui entre eles, esse corpo aqui vai ter um potencial maior e esse corpo aqui tem um potencial menor. Tá? E aqui, como a movimentação é de elétrons, então a corrente elétrica real, tá? Que é a movimentação desses elétrons, vai ser do corpo B para o corpo A. E aí a gente vai ter aquele repouso, que é justamente a neutralização desses dois corpos, depois de um tempo. Tá? Isso aqui a gente pode fazer uma analogia muito grande à pressão de vasos comunicantes. Né? Então, se você tem aqui esse vaso comunicante, a tendência é que eles tenham em algum momento aqui o mesmo nível, que seria algo como o mesmo potencial elétrico. Tá? Bom, agora, quando a gente mede a diferença desses potenciais elétricos entre os dois pontos, a gente chega a uma grandeza aqui muito importante chamada de tensão elétrica, ou DDP, ou diferença de potencial. Tá? A unidade para potencial elétrico é volt, e a unidade para diferença de potencial elétrico também é volt. Então, esse delta aqui é o que a gente vai chamar de tensão elétrica, ou DDP. Tá? Então, você toma ali um circuito, se você tem um potencial elétrico em um ponto, tem um potencial elétrico em outro ponto, muito nos interessa a diferença de potencial entre esses dois pontos, ou a tensão elétrica entre esses dois pontos.
E aí o que vem logo à mente da gente é justamente uma bateria, né, ou uma pilha, que por meios químicos aqui, geralmente por um processo de redução, né, ou de oxidação, fornece aqui para a gente justamente uma diferença de potencial elétrico nos seus conectores, nas suas extremidades, né? Essa diferença depende do padrão, né? Pode ser 12 volts, pode ser 1,5 volt, né? Pode ser 3 volts e por aí vai, né? Então, esse dispositivo aqui, que é uma bateria, né, ou uma fonte elétrica, fornece justamente uma tensão elétrica, ou uma diferença de potencial elétrico. Tá? A tensão elétrica ela é a causa da corrente. Tá? A corrente é a consequência da tensão. Não é a tensão, melhor, não é a corrente que provoca a tensão. A tensão é que provoca a corrente elétrica. Tá? Bom, então, quando a gente tem um movimento de cargas, tá? Quando a gente tem um movimento de cargas, esse movimento ele dá origem a um fluxo elétrico, tá? Esse fluxo elétrico é chamado de corrente. Essa corrente, ela pode ser ordenada. E aí, se ela for ordenada, quer dizer, de forma que os elétrons tenham um movimento ordenado, aí sim a gente tem aqui a nossa corrente elétrica, que é utilizada nos circuitos elétricos, seja em corrente alternada, seja em corrente contínua, seja para qualquer aplicação que a gente tenha, tá? E não um movimento desordenado como esse daqui. Bom, a corrente ela tem algumas classificações, tá? Em relação a como ela foi produzida, em relação ao sentido em um dado condutor, tá? Em relação à forma, se ela é contínua ou se ela é senoidal ou alternada. Tá? Eu vou deixar esse papo aqui para a próxima aula, porque a gente já está fazendo 2 horas de aula, então talvez fique um pouco maçante, né? Apesar da gente ter feito bastante ilustração no começo, a gente conversou um pouco, mas o andamento do nosso curso, né, é esse último, que é um andamento um pouco, assim, um pouco denso. Tá? Então eu vou deixar esse papo aqui mais à frente, a gente conversa sobre isso na próxima aula. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode perguntar no grupo, não tem problema nenhum. Se quiserem mandar um e-mail, perguntar para mim, então pode perguntar. E eu vou colocar essa aula e esse material lá no AVA. Vou pedir para vocês darem uma lida no material e, de repente, assistirem a aula de novo. E aí, essa é a tarefa da semana, tá? E aí, na segunda-feira que vem, a gente continua essa conversa aqui. O que vocês acham? E aí, como é que tá? Beleza? Pessoal, então é isso, tá? Da minha parte é basicamente isso. Então, esse material vai estar disponível no AVA, vai estar disponível hoje, daqui a pouco mais, tá? Mais tarde eu vou colocar no AVA. Essa é a primeira aula da nova turma, sim, essa é a primeira aula. A semana passada vocês não tiveram aula por conta da primeira semana de aula dos calouros e tal. E essas turmas vão ser juntas, tá, pessoal? As turmas são juntas. Nesse momento síncrono aqui, as turmas são juntas, né? Quando a gente retornar, se a gente retornar no presencial, aí provavelmente a gente vai avaliar ali a melhor forma da separação, tem a ver com os protocolos, etc. Beleza? Então, fechado. Pessoal, qualquer dúvida fico à disposição, tá? Boa semana para vocês. Obrigado pela companhia aí. E a gente fica em contato, tá certo? Até logo.